Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bom, espero que com vocês também. Como vocês podem ver, hoje a gente está aqui com um visual bacana, né? O professor Alex é meio metido a enxerido. E aí no final de semana eu fiquei mexendo aí mais no programa e descobri essa função aqui, né? E aí eu digo, por que não dar uma diferenciada lá nas nossas aulas, tá bom? Então, como vocês podem perceber, tem um layout aí bem diferente, né? Mas continua lá em cima, tá, galera? Ó, o nosso QR Code, que vai entregar a vocês a imagem que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. E aqui embaixo continua aí as informações, né? Sobre o conteúdo em si, que hoje nós iremos fechar o conteúdo da nossa apostila do primeiro bimestre. E a partir da próxima semana a gente já vai iniciar a apostila do segundo bimestre, falando exatamente sobre o nosso conteúdo, que é conexões e rede, e o subtema que vai falar sobre outros aspectos da globalização, né? Como que essa globalização ela vai trazer, né, algumas evoluções, alguns desenvolvimentos em outras áreas e outros setores da sociedade, tá bom? Então sejam bem-vindos à nossa sala. Não esqueçam de colocar a frequência de vocês aí no chat do YouTube, tá bom? Qualquer dúvida vocês me façam aí no chat, que quando eu terminar aqui a nossa explicação, a gente volta e tira essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, no mais, o meu boa tarde para todo mundo que está entrando aí na nossa aula. Sejam todos bem-vindos. E vamos aproveitar esse material de hoje, que é exatamente o encerramento da nossa apostila, beleza? Então fica aí comigo, dentro de 4 segundinhos eu volto para a gente dar continuidade à aula. Pronto, aqui estamos nós de volta, né? Como vocês percebem, eu também fiz aí uma pequena mudança no nosso layout aí, tá? Então, como eu falava inicialmente, a ideia é que ao longo das aulas a gente vá mudando. Hoje, quando eu estava olhando esse layout aí, eu achei que tinha algumas coisas que davam para melhorar. Então, posteriormente, nós vamos dar uma mexida aí para ficar sempre trazendo, né, algo mais bacana para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Deixa eu só fazer aqui a transição de tela para mim, que não é a mesma tela que vocês estão vendo agora, tá? E aí nós vamos começar, na verdade, né, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre globalização e nós iremos, basicamente, ver ou conhecer, né, outros aspectos da globalização, tá? Ou seja, a gente tem que entender, como falamos em aulas anteriores, que a globalização em si ela é um processo de encurtamento de distâncias. Esse encurtamento de distância ela se dá consequentemente ao desenvolvimento de tecnologias, voltada principalmente à área de comunicação e também de transporte. Essa globalização ela também representa, né, um estreitamento de laços entre muitos países, já que particularmente algumas barreiras elas serão reduzidas e até eliminadas. E aí a gente precisa entender que esse processo de globalização ele está inserido dentro da sociedade que nós fazemos parte, não só dentro da comunicação e do transporte, mas em vários outros ambientes que compõem a nossa sociedade. Nós vamos aqui analisar esse processo de globalização hoje, falando principalmente sobre os aspectos da globalização no meio rural, que seria a produção agropecuária nos dias atuais, tá? Outras conexões da globalização ligada ao mundo do trabalho, como eu puxei aqui um subtema, tá bom? Vamos ver como que essa globalização ela vai gerar o que nós definimos como desemprego estrutural, que é aquele desemprego causado pela substituição da mão humana, da mão de obra humana pela máquina, né? Nós vamos ver também como que a globalização ela vai impactar na organização, né, e na atuação das empresas, não só nos seus países de origem, mas em outros países do mundo, tá? Terceiro ponto, nós vamos falar sobre a globalização no espaço urbano, como que ela vai afetar o desenvolvimento estrutural das cidades, e nós vamos finalizar falando sobre essa globalização em relação à cultura, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vestimos, consumimos, etc, etc, etc.
beleza? Então vamos começar lá em relação à agropecuária. Eu peguei alguns pontos que basicamente acredito serem importantes para vocês analisarem, né? E perceberem aí dentro do material que faz referência a essa globalização em relação ao meio rural, no caso ao desenvolvimento da atividade agropecuária, tá? Então, um dos primeiros pontos, galera, que a gente já vinha falando nas aulas anteriores, era exatamente sobre o aumento da produtividade no campo, né? Na verdade, a gente viu que houve, com o desenvolvimento das 3 revoluções industriais, um elevado, podemos dizer assim, né, aumento na produção, tanto, claro, da indústria, mas esse crescimento ele também vai acontecer no campo, já que o campo, essa atividade agropecuária, ela compõe o que nós chamamos de primeiro setor, que basicamente fornece matéria-prima para o segundo setor, que seria o da indústria, tá? Então, ao mesmo tempo que a indústria ela precisa aumentar a sua produção, o campo ele também tem que aumentar esse crescimento, já que o campo é responsável por disponibilizar a matéria-prima utilizada por essa indústria, tá certo? Então, vai haver esse aumento da produtividade no campo, no caso da zona rural, o que, consequentemente, vai causar algumas alterações em 2 modos, digamos assim, né? Seria o modelo produtivo do campo, que antes se dava de uma forma, digamos, tanto em um volume menor, como também na utilização de técnicas um pouco mais rudimentares, ultrapassadas, atrasadas, e aí começa, né, a aplicar tecnologia dentro da produção agropecuária, e isso, é claro, vai interferir também na alteração dos postos de trabalho. A partir do momento que você utiliza tecnologia para aumentar a produtividade no campo, esse trabalhador do campo ele também precisa, digamos, de certa forma, qualificar o seu trabalho para que ele possa permanecer, para que ele possa ocupar esses postos de trabalho agora ofertados por esse campo tecnológico, né? Basicamente por aí. Então, se eu tenho uma produção mais tecnológica, eu preciso também de um trabalhador tecnológico, né? Que saiba manusear basicamente essas tecnologias, tá bom? Um outro ponto aqui que a gente precisa destacar também é que o aumento dessa produção agropecuária ela não vai estar diretamente ligada, por exemplo, a sanar, né, as necessidades alimentares a níveis globais, né? O que ele quer dizer com isso? Eu até fiz aqui um resumo para você entender. Ó. O aumento ele não resolveu as necessidades alimentares, ou seja, vai haver um discurso sobre, por exemplo, a teoria malthusiana, que está ligada, né, ao crescimento da população mundial, onde o cara responsável por essa teoria, que é o Thomas Malthus, ele vai destacar, né, que o crescimento da população estava em um nível mais elevado do que a produção de alimentos. E aí muitos setores ligados à agropecuária, ao setor primário, defendiam a aplicação de alta tecnologia no campo para que se aumentasse a produtividade e esse aumento ele acompanhasse também o crescimento da população. Alguns anos depois se percebeu que o problema não era a produção de alimentos, e sim a distribuição. Havia alimento suficiente para atender a demanda da população. O problema é que esse alimento ele não chegava em quem realmente precisava. Então é basicamente isso que o texto ele vai destacar, né? E nós vamos ter um aumento da produtividade no campo, mas isso não quer dizer, isso não vai refletir na necessidade alimentar que o mundo apresenta, né? Até então, tá? Então esse aumento ele não resolve as necessidades alimentares. Por quê? Porque em alguns casos, essa produção de alimento ela destina-se para a exportação de commodities e não para atender o mercado de gêneros alimentícios, podemos dizer assim. E aí eu citei aqui o exemplo da cana e o exemplo da soja
para que eu possa explicar para vocês aqui essa ideia. Quando ele diz que muitos desses setores eles não vão, né, para atender às necessidades alimentares da população, e sim esse mercado ele visa a exportação de commodities. Primeiro, professor, o que é uma commodity? A commodity ela é aquele produto que sai exatamente do setor primário. Então, quando eu falo do café, quando eu falo da carne de gado, quando eu falo de minérios, eu estou falando de commodities, tá? Esses commodities eles são vendidos por um preço tabelado a nível internacional, né? E são comprados e vendidos com o dólar. Tá? Então, isso é uma commodity. É um produto que sai do setor primário, seja ele da agricultura, da pecuária ou da mineração, que possui um tabelamento de preço no mercado internacional e que tanto a compra dessas commodities como a venda ela é efetuada utilizando o dólar, tá bom? Que é a moeda oficial do mercado, tá? E aí o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a cana-de-açúcar ela tem como uma característica muito forte produzir alimentos para essa população, né? Porém, grande parte da produção de cana-de-açúcar ela é voltada para a produção de combustível, no caso o etanol. Então, um produto que poderia ser utilizado para sanar essas necessidades alimentares, ela é utilizada para a produção de combustível. O mesmo acontece com a soja, não que seja utilizada para o combustível, mas no desvio, né, dessa função. Então, a soja, o Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de soja do planeta. Só que 80% da soja que o Brasil exporta, que fornece para o mercado internacional, ela não é voltada para a alimentação de pessoas. Ela é voltada principalmente para a produção de ração, que é utilizada para a alimentação e a engorda do gado. Entende? Então, alguns produtos que poderiam ser utilizados para sanar essa necessidade alimentar da população, ela é destinada para outros fins, como a cana combustível, como a soja para a ração animal, beleza? E o outro ponto aqui que a gente também vai destacar é exatamente o uso da tecnologia, o que ele chama aqui de mecanização da produção, o uso de fertilizantes, né, que são produtos químicos utilizados para deixar o solo mais produtivo, e também os insumos. Alex, o que seria o insumo? O insumo, galera, ela é geralmente uma ferramenta que é utilizada para facilitar o desenvolvimento de um determinado cultivo. Então, quando eu falo de um trator, quando eu falo de de uma escavadeira, de um sistema de irrigação, isso é o que nós poderíamos chamar oficialmente de insumos, tá? Ele vai aumentar a relação entre cidade e campo, ó. Então, a mecanização da produção, fertilizantes e insumos, ele aumenta essa relação entre a cidade e o campo. E aí você pode perguntar, Alex, não entendi. Simples, galera. Muitos desses fertilizantes, que são esses produtos químicos, né? Muitas dessas máquinas que são utilizadas na produção e desses insumos que são utilizados na produção, que acontecem na zona rural, elas são produzidas na cidade, né? No que nós chamamos de indústrias intermediárias, né? Que produzem esses componentes, esses bens que são utilizados em outras atividades. Então, a relação campo e cidade ela vai ficar mais forte, tá? E isso, consequentemente, vai favorecer, né, a questão do trabalho. Então, muitos desses trabalhadores eles vão agora sair da cidade e ir para o campo, ofertar sua mão de obra, principalmente se falando aqui de mão de obra qualificada, tá bom? E a relação do transporte, por quê? Porque eu vou ter que desenvolver um sistema de vias, né, que liguem a cidade ao campo. Ferrovias, rodovias, pontes, né, quem sabe. Então, eu preciso capacitar, eu preciso desenvolver alguns mecanismos que tornem a cidade mais próxima do campo, para facilitar essa ida e essa volta de produtos, tá? E aí alguns problemas, né? É claro que com o aumento da produção no campo, na zona rural, nós vamos ter o desenvolvimento de alguns problemas, como por exemplo, problema de desmatamento,
Então, como eu vou ter que utilizar uma área um pouco mais extensa para acompanhar esse aumento da produção, eu vou precisar retirar essa vegetação típica da área para colocar um outro tipo de vegetação. Nós vamos ter também um consumo excessivo da água, e hoje basicamente 70% da água desperdiçada no mundo é na agricultura, então isso gera um problema muito grande. A produção de lixo, né, principalmente aí o descarte incorreto de resíduos sólidos, principalmente, que acabam acontecendo, né, de forma inadequada. E o que nós chamamos de pegada ecológica, galera. Alex, o que seria a pegada ecológica? Fica uma dica depois para vocês pesquisarem mais sobre isso. Mas é basicamente a relação, né, da população de um lugar e a quantidade de bens que ela consome. Então, por exemplo, se falando de Europa, que tem uma população pequena, né, digamos aí que só a população do Brasil é metade da população da Europa, mas a pegada ecológica, ou seja, a quantidade de recursos naturais utilizados pela Europa é muitas vezes maior do que a do Brasil. Então, muitos países têm uma população pequenininha, mas têm uma necessidade de consumo muito grande. Então, nós nos referimos a esses países, a essa situação como pegada ecológica. Já a África, que é um continente muito extenso e que vive uma série de problemas sociais e econômicos, e até mesmo a escassez de recursos naturais, tem a sua pegada ecológica muito pequena. Ou seja, o que é que eu quero que você entenda? Que aqueles que têm menor necessidade são os que têm um consumo maior. E aqueles que representam a maior concentração de pessoas têm uma quantidade menor. Então, essa relação entre a população e o uso dos recursos naturais é o que nós vamos nos referir aí à pegada ecológica. Mas fica uma dica bacana para vocês pesquisarem sobre esse tema, que é um tema que está bem em moda, né? E que vai aí basicamente alertar, né, sobre esse consumo excessivo em determinadas áreas do mundo, que muitas vezes nem precisam desse consumo todo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Isso foi a relação agropecuária. Outras conexões, aí nós vamos entender as transformações geradas pela globalização ligadas ao mundo do trabalho. Então nós vamos entender aqui, ó, que vai haver, né, um maior fluxo de troca de mercadorias e capital. A gente já falou sobre isso entre essas regiões. Nós vamos ter também nesse mundo do trabalho o fortalecimento do neoliberalismo. Vocês também já entendem, sistema que prega uma menor participação do Estado. Nós vamos ter a hegemonia dos países centrais. Alex, quem são os países centrais? São aqueles que concentram, né, o maior fluxo de circulação de produtos no mundo. E aí nós chamamos hoje de países centrais, que são basicamente os donos do mercado mundial, né? Aqui na América, os Estados Unidos e o Canadá, a União Europeia, no caso a Europa aí como praticamente um todo, e lá na Ásia a gente tem principalmente o Japão e a China. Então esses são o que nós chamamos de países centrais. E por que centrais? Como eu ia falando, são aqueles países que apresentam o maior fluxo de produtos. E o outro diferencial é que os produtos comercializados por esses países são produtos de alto valor agregado, tá? O que é esse alto valor agregado? São aqueles produtos que basicamente, né, têm uma margem de lucro muito alta. São produtos que utilizam tecnologia de ponta, então eles são vendidos a preços elevados e que dão a condição para a conquista de lucros excessivos, tá? O que é diferente, por exemplo, de países como o Brasil, que vende muito produto, né? A quantidade de produtos vendidos é muito alta, porém, o tipo de produto não dá lucros tão exorbitantes, que seriam o que nós chamamos de produtos com baixo valor agregado, que seriam basicamente as commodities, né? Produtos que saem do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. Um outro ponto aqui ligado ao mundo do trabalho é a mecanização da produção, como a gente já falou. Essa mecanização da produção é exatamente a substituição
da mão de obra humana pela máquina, que trabalha muitas vezes mais rápido, em qualquer horário, então não cobra direitos trabalhistas, não engravida, etc, etc. E nós vamos ter consequência dessa mecanização, uma maior redução dos postos de trabalho, como a gente já até comentou anteriormente. Isso vai causar um aumento do êxodo rural, que seria a saída do homem do campo para a cidade, e, claro, a qualificação do trabalhador. Então, o que é que eu tenho que entender nisso? Primeiro, a redução dos postos de trabalho. Então, o que antes uma empresa utilizava 50 pessoas na sua linha de montagem, com a chegada da máquina, ela vai precisar de 10, que são aquelas pessoas que têm qualificação suficiente para fazer o manuseio dessa máquina. Então, você tem uma redução dos postos de trabalho. Um exemplo aqui que eu sempre gosto de dar é aquela questão, por exemplo, da galera de bilheteria de cinema. Hoje você compra online, você chega num atendimento automático, você tira lá o ingresso, né, para entrar nesse cinema. Antigamente nós tínhamos nos ônibus o trocador, hoje em dia não existe mais, que era só uma carteirinha, você passa ali, pronto, tem acesso, entendeu? Então, esses são exatamente esse fim de alguns postos de trabalho, tá? Nós vamos ter o aumento do êxodo rural, o pessoal que perde seu emprego no campo acabam vindo para a cidade em busca de melhores condições de vida, e isso vai fazer com que o trabalhador ele procure sempre se qualificar, porque senão ele vai entrar na estatística de, como eu falei aqui lá no início, do que nós chamamos de desemprego estrutural, que é aquele desemprego gerado, né, pela tecnologia. Então, o trocador do ônibus que perdeu seu emprego, ele se encaixa dentro desse estrutural. O carinha que vendia os ingressos do cinema se encaixa nesse estrutural. E vários outros postos de trabalho vão se perdendo ao longo do tempo devido à globalização. Tá bom? Em relação às empresas e instituições internacionais, nós vamos ter a formação dos blocos econômicos. O que seriam esses blocos econômicos? É a junção de vários países para que eles possam participar conjuntamente, né, no mercado de trabalho e também aumentar o seu poder de concorrência, né? Então, juntos, eles conseguem ser mais competitivos no mercado, tá bom? Até tinha colocado aqui na sequência. A criação desses blocos é para aumentar a sua competitividade dentro do mercado e também ampliar, né, a participação de seus mercados dentro do mercado internacional. Nós vamos ter também uma dispersão espacial. Seria a dispersão espacial a instalação de multinacionais em vários países do mundo e especialmente aqueles países subdesenvolvidos. Alex, por que os subdesenvolvidos? Porque lá essa multinacional ela consegue terrenos em preço mais barato, mão de obra mais barata, tá? Então isso se torna atrativo. Muitas vezes esses países são muito populosos, o que oferta para a multinacional um mercado consumidor extenso. Então existe um mundo de coisas de elementos, de fatores que favorecem a instalação dessas multinacionais nos países pobres. Alex, o que seria uma multinacional? É exatamente uma empresa de grande porte que atua no mercado de vários países. Coca-Cola, Microsoft, Apple, Samsung, são exemplos de algumas multinacionais que nós temos, digamos, por exemplo, no mercado brasileiro, né? E isso faz com que essas empresas elas possuam um maior controle dos lucros de suas empresas e também um domínio no fluxo de mercadorias pelo mundo, tá certo? Seriam esses os pontos que vocês precisam destacar em relação a essas empresas e instituições internacionais. Agora, falando do espaço urbano, nós vamos ter o processo de urbanização. Alex, o que é a urbanização? A urbanização, galera, é quando a população de uma cidade ela vive mais na zona urbana, tá? Então, quando eu tenho mais da metade da população vivendo na cidade, eu digo que houve urbanização, beleza? Nós vamos ter ainda que destacar aqui, ó,
que a estrutura de algumas cidades, e né, de algumas não estamos generalizando, mas de algumas cidades, elas apresentam problemas que foram geradas ou gerados, né, pela urbanização. E quais seriam esses problemas? Moradia, que no caso seria a falta de moradia, né? E um outro muito comum é a falta de saneamento básico. Alex, eu não estou conseguindo entender nesse ponto. É simples, ó. Quando eu tenho uma grande quantidade de pessoas que vêm para a cidade, e isso acontece muito rapidamente, a cidade ela não tem tempo para criar uma infraestrutura que atenda esse povo todo. Cara, é muito parecido, né? Tipo, vamos supor que eu preciso alugar uma casa na praia para passar o final de semana com a galera. Aí eu chego lá no dono da casa e digo, olha, eu vou trazer 20 pessoas para a sua casa, ela comporta. E aí o cara doido para alugar diz, não, comporta, pode trazer. Então a gente foi lá e quando chegou lá a casa não tinha banheiros, quartos, espaço, cozinha suficiente para 20 pessoas. Então nós tivemos que improvisar, colocar rede lá de fora, ou colchonetes, fazer uma fila para ir ao banheiro. Então essa realidade se aplica a muitas cidades. Quando a saída do campo para a cidade ela aconteceu de forma lenta, a cidade ela foi se aprimorando, foi se desenvolvendo para receber essa galera que estava chegando. Agora, se vem tudo de uma vez, aí a cidade não consegue criar uma estratégia para atender todo mundo ao mesmo tempo. E aí muitos serviços públicos vão ficar a desejar. Principalmente, não tem casa para todo mundo e não tem rede de esgoto, água tratada para atender tanta gente. Tá? Então isso acaba gerando um problema grave. Nós vamos ter também, devido à globalização, o surgimento do que nós chamamos de megacidades. Alex, o que é uma megacidade? Megacidade, galera, é toda aquela cidade que tem mais de 100 milhões de pessoas. Aí eu fiz aí uma sigla que eu acho que nem existe, mas é porque o espaço estava curto, tá? São mais de 100 milhões de pessoas. Toda cidade que tem mais de 100 milhões de habitantes, ela será classificada como megacidade. Então entenda, o critério para definir uma megacidade está relacionado à quantidade de pessoas. Se tem mais de 100 milhões, eu chamo ela de megacidade. Tá? A outra seriam as cidades globais. Tá? As cidades globais, diferentes das megacidades, não levam em consideração, digamos assim, a quantidade de pessoas. Não. O que ela leva é a qualidade que essa cidade possui. A qualidade de serviços como saúde, transporte, segurança, saneamento. Então, quando essas cidades ela apresentam um grau, né, de satisfação muito elevada, nós vamos chamar ela de cidades globais. Alex, e por que cidades globais? Porque a influência e a referência que essas cidades representam basicamente engloba o planeta inteiro, né? Não é só para a região dela. Mas tipo, Estados Unidos da vida é uma cidade global, o Japão, São Paulo, ou seja, são, no caso, o Japão, quando eu digo cidades globais, Tóquio, né? Vamos nessa linha. Nos Estados Unidos, Los Angeles, Califórnia, né? Então são cidades que são importantes não só para o seu país, mas para outros países. Importantes em que sentido? Para investimento de capital, tá certo? Para desenvolvimento de indústria, tá certo? Então é nesse sentido que ela acaba tendo uma influência maior, ok? E outra também, galera, é a construção ou são as construções dos tecnopolos, que são centros de pesquisas, né, que basicamente se instalam nessas cidades globais com uma tentativa, né, de pegar a mão de obra produzida nessas cidades e basicamente utilizá-las para o desenvolvimento de tecnologias de ponta. Então eu chamo elas de tecnopolos. Tá? No Brasil hoje nós temos vários, espalhados em praticamente todas as regiões brasileiras. Bom? E para a gente fechar, tem também a influência da globalização em relação à cultura. É importante a gente destacar aqui especialmente a comunicação. Tá? Ela é responsável, né,
por essa ação da globalização dentro do âmbito cultural dos países, porque ela vai dar a capacidade de aumentar o fluxo de pessoas, de informação e também de mercadorias entre os países, entre os diferentes países. E nós acabamos consumindo culturas diferentes, no caso de outros países, de uma forma que muitas vezes a gente nem para analisar o impacto que isso tem na nossa vida, no nosso cotidiano. Como, por exemplo, os filmes americanos, que muita gente até prefere desses filmes do que os nacionais, né? As séries que nós assistimos, as músicas que nós escutamos, muitas vezes de outras regiões do planeta e não a nacional. Os alimentos, né? Os famosos, por exemplo, sanduíches, pizzas de outros países, de marcas de multinacionais. Até mesmo o nosso comportamento, o nosso vestir, a nossa fala, o tênis que nós compramos, o perfume que nós usamos. Então, todas essas são influências que só acontecem dentro da nossa sociedade graças a essa globalização, tá bom? E por último, alguns estudiosos, digamos assim, né, chamam essa ligação voltada ao espaço cultural de aldeia global. O que seria a noção de aldeia global? É basicamente essa redução e até a inexistência de barreiras entre esses países. Então, tipo, as plataformas de streaming, né? Você assina alguns serviços para assistir filmes, séries, músicas. Então, basicamente, você não tem barreiras que dificultem o acesso a esse tipo de tecnologia, certo? Então, galera, é esse o conteúdo aí que vocês precisam deixar focado em relação à globalização, para que vocês entendam que esse processo de globalização ele não acontece único e exclusivamente voltado, né, à questão estrutural em si, mas ele vai gerar uma série de outras consequências que atendem basicamente outros setores da sociedade, beleza? Pronto, agora eu vou fazer aqui a mudança da tela, pelo menos para mim, tá? E tipo, vocês percebem, não sei se deu para perceber, né? Mas hoje, galera, nós tivemos que fazer a aula gravada, tá bom? A nossa aula de hoje, por algumas questões técnicas e também a pedido da própria coordenação, que a gente sempre faça uma mescla, né, de aulas gravadas e aulas ao vivo, tá? Então, basicamente, toda semana nós vamos ter. Vai ter semana que nós teremos 2 aulas ao vivo, ou semanas que nós teremos apenas aulas gravadas ao vivo, outras gravadas, eu acabei me perdendo. Mas o certo é que a gente vai estar aqui sempre para tentar fazer algo bacana e legal para vocês. Se tiverem alguma dúvida, na nossa próxima aula eu estarei aqui totalmente à disposição de tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Galera, fica com Deus. Um abraço para todo mundo, tá? Se Deus quiser, na quarta-feira a gente volta aqui para se encontrar, bom? E aí, como eu falei, as quarta-feiras elas são utilizadas exatamente para a gente resolver questões, né? Para a gente resolver questões. Então, são nas quartas e nas sextas-feiras, dependendo do 9º ano que a gente estiver conversando aqui. Beleza? No mais, meu povo, ó, felicidade, sucesso, um abraço muito grande do professor de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu!